Bom dia, gente. Bom dia. Joana, querida. Bom dia. Bom dia, gente linda. Estava aqui ajustando a minha câmera. Tudo bem com vocês? Quase terminando, né? Estamos no nosso segundo encontro. Raeli, Oi. já vai começar a gravar, Raeli? Já está gravando, professora. Ah, já está? Tá bom, então. Então, gente, hoje, nosso segundo encontro do nosso seminário de práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais na infância. E hoje nós teremos a apresentação de 4 grupos, né? Do grupo 3, grupo 4, grupo 11 e grupo 12. Finalmente o grupo 11, né, Sara? Toda vez que eu conversar com a Sara, eu colocava o grupo 11, grupo 11. Ela, não, Joana, são 10. E hoje nós teremos a apresentação desses 4 grupos, né? O grupo 3 e o 4 estavam sob minha orientação e o 11 e o 12 sob a orientação da professora Sara. O grupo 3, ele é composto pela Bruna Lima, pelo Matheus Lucas e pela Daniele. E o grupo 4, ele é composto pela Lívia Carvalho, a Leocárdia Cruz, a Janaína Gonçalves, a Kátia Ângela e a Andresa. E a Sara, quer falar, Sara, sobre os componentes do grupo 11 e 12? Oi, gente. Bom dia para todo mundo, né? Estamos aqui em mais um encontro. Eu tenho ficado assim enternecida com as práticas que eu tenho lido, né, e tido contato. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu falo que eu pelo menos tenho aprendido muito. Isso é muito bacana. Eu já fico imaginando a nossa produção final, o nosso livro, que eu acho que vai servir de referência para muita gente, vai ser bem bacana, porque nós teremos práticas de vários lugares do Brasil, porque temos aqui pessoas, né, de lugares diferentes, e cada um trazendo um pouquinho da sua realidade. Então, assim, está sendo muito bacana. As apresentações também estão sendo, assim, muito lindas. O grupo 11, que vai apresentar hoje, é formado pela Andréia Cristina, pela Amanda Correia, pela Áquila Bruno, Cecília Almeida e a Tatiane Luiza. E o grupo 12, né, que será o último grupo a apresentar, pela Arieta Fabiana, Débora Caroline, Jussiane Gelli e Kátia Janaína. Eu tenho certeza que hoje também nós teremos lindas apresentações, né? Porque os trabalhos estão muito bons, assim, potentes, muito bem escritos. Então tem sido assim muito revelador. Eu parabenizo novamente a todos e todas, né? E dizer assim que essa caminhada, quando acabar, eu vou sentir muita falta, porque essa caminhada assim foi muito bacana, né? Quantos aprendizados aí no meio do caminho e agora no final tudo sistematizado para depois sair essa publicação, vai ser muito esperada. E daí eu penso que a gente tem que fazer um lançamento, alguma coisa bem bacana, porque está muito legal, gente, está muito bom esses trabalhos, olha, muito bacana mesmo, parabéns. A palavra é sua, Joana. Ai.
Desculpas. Gente, desculpa, eu não sei se eu dei bom dia, mas se eu não dei, para não ficar, né, tão feio, bom dia novamente, né, caso eu já tenha dado. E assim como a Sara, gente, eu tenho ficado bem animada com tudo que a gente tem lido, porque a proposta era vocês criarem práticas pedagógicas, mas saíram lindos artigos, né, produções que vão ser muito significativas para outros profissionais, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito contente com o que eu tenho lido, né, no decorrer desse período, né, das propostas que a gente recebeu. Muito feliz mesmo. E agora, para a gente não, né, perder tempo, vamos iniciar com a apresentação do grupo 3. Raeli pode fazer a transmissão do slide. Matheus, Bruno e Daniele, podem ficar à vontade. Posso começar a falar? Pode, Matheus. Sim, obrigado. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e dizer que esse trabalho foi muito bom para mim e para os meus colegas, né? A princípio, né, não tinha muita experiência com a área, mas a gente tentou fazer o melhor e espero que vocês gostem da apresentação. Pode começar a apresentar aí. O nosso grupo ele é composto, né, por 3 pessoas, como a professora Joana já falou, que é a Bruna Lima, que ela é acadêmica do curso de História e Licenciatura pela Universidade Federal do Acre, a Daniela Cristina da Silva Góes Morato, que ela é acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, e eu, né, Matheus Lucas, que também sou acadêmico do curso de História e Licenciatura pela Universidade Federal do Acre. Pode passar. O campo de experiência a qual a gente ficou responsável foi o eu, o outro e o nós, né? Crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. E dizer para vocês que, né, como eu disse no início, não tinha muita experiência, não tinha nenhuma experiência, na verdade, né, já que eu ainda estou na graduação, mas ao decorrer do curso e com tudo que foi nos apresentado, foi de extrema riqueza fazer esse trabalho. Então, a gente desenvolveu nossas práticas conforme, né, o que estava proposto lá na BNCC, até coloquei aqui o trecho, né, que visa, né, garantir essas experiências, né, na família, na instituição escolar, na coletividade, e construir essas percepções e questionamentos das crianças, né. Então, a gente pensou e trouxe de acordo com essas práticas. Pode passar. Então, falando um pouco mais das práticas, né, a gente desenvolveu basicamente uma prática para cada objetivo de aprendizagem que estava disponível, né, lá na BNCC, e aí eu vou estar explicando para vocês mais, né, como é que a gente pensou nisso. A primeira, ela visa demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. A partir disso, a gente pensou numa prática de compartilhar objetos. Aí, como vocês podem ver na imagem, né, peguei ela da internet, é mais ou menos nesse sentido e com esse objetivo. Pode passar. Então, explicando um pouco mais a prática para vocês. Nessa prática, a gente propõe, né, o compartilhamento de objetos. E que objetos seriam esses, né? Podem ser brinquedos, itens significativos para as crianças, né, que elas gostem e partilhem. E a partir dessa troca desses objetos, elas podem estar, né, demonstrando uma característica pessoal, ressaltando assim para os seus pares que elas são diferentes, gostam e expõem práticas diferentes. As crianças, né, vocês sabem, elas gostam de brincar e tal, observam bastante. Então, a partir disso, elas podem estar ali trocando seus brinquedos e percebendo, o meu colega, ele tem um objeto diferente do meu, mas não é por isso que ele vai ser excluído ou algo do tipo. Então, a importância do professor é justamente estar trazendo, a partir dessa prática, desse compartilhamento, e mostrando para essas crianças, né, quão importante é a diversidade, o respeito pelo outro, mesmo aquele outro possuindo um brinquedo, um objeto, ou qualquer outra coisa diferente, eu tenho que respeitar ele e entender
que ele é o gosto dele, né? E não é por isso que eu não vou gostar dele, ou algo do tipo. Então, é mais ou menos nesse pensamento que a gente pensou nessa primeira prática. Pode passar. A segunda, ela visa agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. A partir disso, a gente pensou na confecção de um mapa. Eu vou estar explicando para vocês mais ou menos como é que ele vai se dar no próximo slide. Pode passar. Então, nessa prática, a gente propõe a criação de um mapa. E que mapa seria esse? Eu pensei, né, junto com o grupo, e a gente sabe que nem sempre a adaptação de crianças a um ambiente novo, num ambiente escolar, com pessoas que ela não conhece, é fácil. Então, a partir disso, a gente pensou em que fazer uma dinâmica onde as crianças elas poderiam criar um mapa mostrando assim os principais locais que elas gostem na escola, seja na sala, seja em qualquer outro ambiente escolar, um local que elas gostam de brincar, e por aí vai. E isso estimularia, né, a criatividade delas e a capacidade, além de fazer um senso de inclusão com as demais, né, garantindo que aquelas que chegaram agora ou não estão se sentindo tão à vontade assim, possam participar também, né, dessa prática e aí criar um vínculo. Esse é o objetivo. E, além disso, também o professor, né, ele pode estimular a criatividade das crianças, trazendo exemplos de mapas, de outras localidades. Eu coloquei aqui o do continente africano, porque, como a gente sabe, né, o continente africano ele tem aquela estereotipação muito grande, né, de que só tem pobreza, fome e miséria. Então, trazer uma nova perspectiva para essas crianças, uma perspectiva diferente dessa, é importante. Trazer ali as riquezas, mostrando os povos, diversidade de animais, diversidade dos locais, mostrando para eles, né, para as crianças, que esse continente ele é riquíssimo e tem muita história para ser explorada, muita história para ser contada, e que não devemos, né, ficar nesse estereótipo que nos é contado por muito tempo, e o objetivo é justamente quebrar isso, garantir a inclusão deles e quebrar essa perspectiva, trazer uma perspectiva totalmente nova. Pode passar. Na terceira prática, ela diz o seguinte, né? Ela fala assim: ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Nessa daqui, foi bem legal produzir ela, porque a gente teve meio que um incentivo de um dos materiais que foram compartilhados conosco no decorrer do curso, pelas professoras, que no caso foi o livro da Débora Faia da Cunha, né? Brincadeiras Africanas para a Educação Cultural. E nessa prática, a gente pensou na realização de uma brincadeira. E essa brincadeira foi retirada desse livro. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, o nome da brincadeira é Terra Mar. E eu vou estar explicando no próximo slide como é que ela se realiza. Pode passar. Então, nessa prática, a gente propõe a realização de um jogo com as crianças, como eu já disse, chamado Terra Mar. E esse jogo, ele é uma adaptação de uma brincadeira popular de Moçambique. Segundo a autora, né, a Débora, a brincadeira consiste em riscar uma longa linha no chão, aí de um lado fica a terra e do outro o mar. E no início da brincadeira, as crianças podem ficar no lado da terra. E aí, ao ouvirem a palavra mar, elas devem pular para o lado do mar. E ao ouvirem terra, elas devem pular para o lado da terra. E aí, quem acabar pulando para o lado errado, sai do jogo. E essa brincadeira eu achei bem interessante, porque ela vai estar aí garantindo, né, a interação entre eles, com certeza é uma brincadeira cheia de significados, e não fica só na brincadeira. Após a finalização da brincadeira, o professor ele pode trazer, ele deve, né, trazer um contexto, um recorte da história de Moçambique, e explicar a brincadeira, o significado da brincadeira, mostrar a ligação do povo de Moçambique com o mar, e por quê, né, e trazendo essa perspectiva dessa cultura e riqueza, como eu falei na prática anterior. É importante a gente ressaltar o quanto de riquezas, né, há no continente africano. E através dessa brincadeira isso poderia ser possível. Agora eu vou passar a fala para minha colega Daniela.
Pode falar. Oi, gente, bom dia. Desculpa pelo atraso. Eu acho que o Matheus já me apresentou. Eu sou Daniele Morato. Eu sou jornalista e estudante de pedagogia e eu estava num curso, por isso que eu me atrasei. Eu estava fazendo uma outra apresentação, aí saí para poder vir para aqui. Mas eu vou falar sobre duas práticas pedagógicas, né, que a gente colocou no nosso trabalho. A primeira é essa que busca, né, que visa manifestar o interesse e o respeito por diferentes culturas e modos de vida. Então, a gente propôs a confecção de uma caixa musical com músicas infantis africanas. Pode passar para o próximo? E aí, essa prática, ela propõe que após trabalhar com as crianças, né, as variadas músicas africanas, o professor ele deve utilizar uma caixa, ele vai confeccionar uma caixa que eu já fiz uma, não tenho como apresentar aqui, porque ela acabou se desfazendo um pouquinho, mas a ideia é você constrói uma caixa que pode ser de papelão mesmo, eu forrei com EVA, e aí faz uns cardzinhos com os temas, ou objetos, ou temas, pode ser palavras mesmo, se a pessoa não tiver tanta habilidade assim, mas eu acho que você pode também confeccionar com recortes, colar no EVA, nos cardzinhos, personagens e tudo mais do que vocês das músicas africanas. Então, o professor, o educador, ele vai utilizar essa caixa com imagens de personagens e objetos que remetam às músicas que já foram trabalhadas com as crianças e vai, em grupo, né, tirar da caixa uma imagem e aí a criança precisa adivinhar qual música aquela figura se refere. Ao adivinhar, o professor colocaria essa música e todos iriam dançar ali ao som da música e relembrar, né? A gente acredita que essa atividade contribui para que a criança conheça, né, e manifeste seu interesse e respeito pelas culturas e modos de vida dos países africanos, a partir do contato e conhecimento da música, das músicas que falam sobre eles. A gente colocou esse livro aqui, que é de Lilian Abreu Sodré, ele vem com um CDzinho, mas tem várias músicas disponíveis no YouTube que eu acho que facilita mais esse processo, você não precisa necessariamente adquirir. Essa questão também de estar no CD é mais complicado, porque eu acho que a maioria das pessoas, não sei, mas tem essa facilidade de utilizar o CD, os computadores de hoje em dia, por exemplo, não vem mais, a maioria, mas assim, vocês conseguiriam com muita facilidade encontrar músicas referentes ao continente africano no YouTube. Pode passar, por favor, para a próxima. E aí, uma outra prática que eu acho muito legal, assim, eu fico realmente encantada com a literatura africana e com a literatura produzida por autores e autoras africanas ou negros, é a utilização do livro SUI para desenvolver a prática pedagógica, demonstração que tem o objetivo de demonstrar a valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros, tanto crianças como adultos, com os quais convive. Então, o professor pode elaborar, né, a contação de história a partir desse livro aqui, que é da escritora Lupita Nyong'o. Pode passar, por favor. Obrigada. E aí, ele pode ser trabalhado na sala de aula com o intuito de sensibilizar as crianças para a autovalorização das características dos seus corpos, bem como respeitar as características dos corpos dos colegas com que convivem na escola e dos seus familiares, principalmente para aquelas crianças que são de famílias interraciais, porque a gente vê que tem uma mescla, não tem, acaba que nem todo mundo tem a mesma tonalidade de pele. E aí, o livro SUI, o educador, na verdade, ele pode utilizar, além da literatura, né, que pode ser esse aqui, porque eu gosto muito desse, que ele fala de uma criança retinta, que tem a cor da noite, né, e que ela, na verdade, ela gostaria de ter a pele e a cor da irmã dela, que é mais clara. Porque na escola ela sofre muito com o racismo, que alguns chamam de bullying, mas a gente sabe que se trata da questão do racismo mesmo. Por ser uma criança retinta, ela tem... Eu queria até ler, mas ela é um pouquinho grande. Mas, assim, tem uma parte, que é o início, né? Ela fala: Sui nasceu com a pele da cor da meia-noite.
Ela não se parecia com ninguém da família, nem um pouquinho, nadinha de nada. A mãe tinha a cor da aurora, o papai tinha a cor do crepúsculo e Mitty, sua irmã, tinha a pele da cor do meio-dia. Poucos colegas da escola se pareciam com Sui. As pessoas davam apelidos carinhosos, como Raio de Sol e Bela, para Mitty, sua irmã. As pessoas chamavam Sui de Neguinha, Escurinha e Noite. Sui sempre ficava magoada ao ser chamada assim. Por isso, ela se escondia enquanto sua irmã fazia muitos amigos. Sui sonhava em ser da mesma cor da sua irmã. Ela também queria amigos de verdade. Então, ela pegou a maior borracha que tinha visto e tentou apagar algumas camadas de sua pele escura. Aí tem a ilustração de que ela está tentando apagar. Isso dói. Ela entrou escondido no quarto da mãe e usou a maquiagem dela. Ah, não, a mamãe vai reclamar por isso. Sui decidiu que queria mudar de dentro para fora. Passou a comer somente alimentos claros e brilhantes. Eu não sei se dá para continuar, porque eu não sei como é que está o nosso tempo. Mas, assim, é um livro lindo, sabe? Eu acho que acaba que retrata um pouco da situação de muitas crianças. Continua? Pronto, vamos lá. Ela ficou com dor de barriga e foi dormir mais cedo. Pediu um milagre a Deus. Querido Deus, por que eu tenho a cor da meia-noite se minha mãe tem a cor da aurora? Por favor, faça com que minha pele seja clara como a dos meus pais. Quero ser bonita de verdade. Não quero mais fingir que sou bonita. Quero ter o brilho do dia. Quero ter amigos. Meu Deus, se você estiver me ouvindo e puder atender ao meu pedido, quero acordar com uma pele clara e radiante como o sol lá no céu. Amém. Aí tem ela orando, agachada. Aí a mãe, né, ouve. Quando a mamãe acordou, na manhã seguinte para ir à escola, Sui despertou e viu que tinha um lindo que não tinha nenhum rastro da luz do dia, que nenhum rastro da luz do dia se manifestava na sua pele cor da meia-noite. Sui contou para sua mãe. A mamãe perguntou: qual o seu nome, Sui? Qual o seu nome? Sui, ela murmurou. Qual o significado do seu nome? Estrela, Sui sussurrou. Aí, o brilho não está na sua pele, meu amor. Você é o brilho, a mamãe disse. Enquanto fazia carinho na barriguinha de Sui, daquele jeitinho todo dela, quando queria acalmá-la, acrescentou: quanto à sua beleza, você é linda. Sui suspirou. Bem, você é linda aos meus olhos, mas não pode depender da sua aparência para que se sinta bonita, meu amor. A real beleza vem da sua mente e do seu coração. Começa pela forma como você vê a si mesma, não como os outros veem você. Agora, está na hora de levantar e ir para a escola. Como ela, com aquela pele tão escura, poderia ter brilho? Sui indagou. Como ela poderia ser bonita se ninguém além da mamãe dela via isso? Como ela poderia ser uma estrela? Naquela noite, uma estrela cadente apareceu na janela do quarto de Sui. A estrela disse: a noite me enviou até aqui. Venha comigo. Sui montou na estrela e as duas partiram. Há muito tempo, no começo dos tempos, havia a noite e o dia. A noite e a dia. Elas eram irmãs, contou a estrela. Elas se amavam muito. Vocês conseguem ver? Tem uma diferença. A noite e o dia. Elas se amavam muito. Mas as pessoas não tratavam as irmãs do mesmo jeito. Aí fala que a Dia era amável, gentil e bonita. As pessoas davam apelidos carinhosos a Dia. Diziam que ela era amável, gentil e bonita.
As pessoas chamavam a noite de assustadora, má e feia. Ela sempre ficava magoada ao ser chamada assim. Um dia, Noite se irritou com aquilo e abandonou a face da terra. Dia ficou na terra. Ela gostou de fazer a alegria das pessoas com o sol. Mas então, Dia ficou tempo demais. Dia começou a sentir muita falta da irmã, assim como todo mundo. Algo tinha que ser feito para que ela voltasse. Dia saiu à procura da noite e encontrou a irmã. Senti sua falta, disse Dia. Eu também sinto sua falta, mas você não sabe o que é ser maltratada por ser escura, falou Noite. Você está certa. Não sei o que é passar por isso, mas sei que precisamos de você do jeitinho que você é. Venha comigo e veja, respondeu Dia. Noite voltou e as pessoas se alegraram com seu retorno. Precisamos dos tons mais escuros da noite para descansar profundamente. Precisamos de você para que possamos crescer, sonhar e guardar os nossos segredos conosco. As estrelas entraram na conversa. O brilho não está apenas na luminosidade do dia. A luz se manifesta em todas as cores. Algumas luzes só podem ser vistas no escuro. Dia emanava um brilho dourado, enquanto noite resplandecia um brilho prateado, elegante e refinado sobre todas as coisas. Dia disse à irmã: você fica ainda mais bela quando manifesta seus tons mais escuros. Nesses instantes, você expressa seu eu verdadeiro. Será que a noite não precisaria mudar nada? Nem um pouquinho? Nadinha de nada? Depois que dia e noite voltaram a estar juntas, um pouco da noite voltou a se manifestar em dia, na forma de sombras, e um pouco de dia voltou a se mostrar à noite, na forma de raios da lua. Daquele momento em diante, elas se mantiveram inseparáveis, prometeram valorizar o brilho que existe nas duas, sem se importar se as pessoas perceberem esse brilho ou não. A estrela explicou: olha, precisamos das duas, do brilho mais intenso da luz do dia, da cor mais profunda da escuridão da noite e de todos os tons entre elas. Juntas, elas fazem com que o mundo seja o que conhecemos: luz e escuridão, força e beleza. Na manhã seguinte, Sui acordou radiante. Ela não se esconderia mais. O mundo era o seu lugar. Escura e bela, forte e cheia de brilho. E se ela precisasse de algo que a lembrasse do seu brilho, poderia olhar para o céu no momento mais escuro da noite para ver por si mesma. Sui se sentiu linda por dentro e por fora. E aí, essa aqui já é Sui. Então, assim, o livro é extremamente gracioso, é muito lindo, e eu acho que seria muito bom trabalhar com as crianças, né? Principalmente, a gente entende que a maioria das escolas, né, pelo menos aqui em Salvador, tem uma diversidade de tons de pele muito grande. Por mais que a maioria dos alunos sejam negros, né? A gente tem alguns alunos que são não negros, que são brancos, mas tem a questão das diversas nuances da pele. E aí, trabalhar essa questão, trabalhar um livro desse, eu acho que vai fazer com que eles compreendam que são diferentes entre si, mas que cada um tem a sua característica e deveriam ser respeitados. E aí também, acho que as professoras, além de usar a obra, pode trazer bonecas, né, de diferentes tons de pele, de diferentes formatos, para entender essas características, as características que são diferentes de cada um. E é isso, gente. Muito obrigada. O último slide são as referências, né, Matheus? Pronto. Isso. Já finalizamos. Já finalizamos. Obrigada.
Gente, eu estou com um problema para poder equilibrar esse meu celular, pelas caridades. Então, parabéns, Matheus, Daniele e a Bruna. Eu fiquei muito feliz com a produção de vocês. Inclusive, vocês conseguiram, o grupo conseguiu propor sugestões de experiências para cada um dos objetivos de aprendizagem desse movimento lá do campo de experiências, o eu, o outro e o nós, para a faixa etária, né, das crianças bem pequenas, não, para as crianças pequenas. E aí, com a apresentação do grupo 3, a gente encerra as propostas de experiências para o campo de experiências, o eu, o outro e o nós. Né? Então, assim, fiquei muito feliz, conseguiram trazer experiências para os 7 objetivos. E sem falar também que reforçaram a questão dos intercampos, né? Esse entrelaçamento entre os campos. Isso é importante, né? Que é algo que a gente está lutando para poder fazer com que os nossos professores compreendam essa inter-relação, né? Que os campos não estão ali nas suas caixinhas, né? Então, assim, fiquei muito feliz. Na verdade, eu também li os trabalhos da Sara, então, assim, todos os grupos fizeram isso, né? Então, assim, a gente ficou bastante satisfeito e feliz. Então, assim, aqui a gente encerra, né, as apresentações do campo de experiências, o eu, o outro e nós, né? Que tivemos ali no primeiro dia de apresentação o grupo 1, né, o grupo 1 que trouxe experiências para os bebês, né, ali com a Marlene, a Glaucia, a Arlete, a Fernanda e a Karina, e o grupo 2, né, para as crianças bem pequenas, com o Robson, a Maricélia, né, e a Marlene, e agora o grupo 3, com a Bruna, a Daniele e o Matheus. Parabéns! E passar para a Sara, depois eu vou passar para o nosso próximo grupo, no nosso próximo grupo que fará a abertura do outro campo. Parabéns, pessoal. Estou encantada com a apresentação, com o trabalho também, a escrita, né, a produção. Tenho certeza que ficarão referências muito positivas para quem lê esse trabalho, né, e muito bem fundamentadas. Adorei as atividades de vocês. Sou suspeita para falar de literatura, né? Militante aí da literatura, também adorei a atividade com mapas, né? Porque na educação infantil às vezes acabam deixando de fora, né? Isso também tem muito a ver com essa concepção de infância, né? Que a gente tem. Quando a gente acredita nessa infância protagonista, né? Que a criança produz cultura, que ela tem capacidade de aprendizagem, a gente investe em atividades diferentes também, porque a gente sabe que ela pode aprender e pode participar, que isso não é uma coisa exclusiva do fundamental, desde que a gente não esteja focado em preparação para alfabetização ou para o fundamental, mas assim, nessa interação, deles conhecerem, né, conhecerem outros continentes, isso daí é fantástico, é maravilhoso. E a literatura, né? A literatura é afeto, é amor. As imagens desse livro que a Daniele apresentou, elas são lindas, elas complementam a narrativa de um jeito assim que não tem como você não ficar enternecida, né? Quando você lê o livro. As imagens por si só, elas falam, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, já ficou maravilhoso. Sucesso, viu? Parabéns mesmo. Então, dando continuidade ao nosso seminário, agora nós passaremos para o outro campo de experiências, que é o campo Corpo, Gestos e Movimentos. E o primeiro grupo que falará sobre esse campo será o grupo 4, que é composto pela Leocárdia, pela Lívia, a Janaína e a Kátia. Então, elas trarão propostas para os bebês. Então, assim, elas produziram... eu não vou falar, vou deixar que elas mesmas falem aí. Então, assim, a gente sabe que é um desafio propor experiências para bebês. Né? Então, a gente que está na educação infantil, a gente reconhece isso. Então, assim, fiquei muito feliz com o trabalho também. E passo a palavra, não sei se a Léo vai falar primeiro ou se é a Lívia. Então, a sala é de vocês. Bom dia a todos, a todas, Joana e Sara.
A gente está aqui muito ansiosa, nervosa, estudamos bastante para fazer esse trabalho. É um trabalho assim que nos trouxe muitos desafios, muitas aprendizagens, e foi um trabalho mesmo pensado para os bebês. Não é nossa intenção dar receitas prontas, não é isso, mas que o nosso objetivo com esse trabalho é que ele possibilite novas reflexões, tá bom? Então, pensamos no título aí, Bebês, Corpo, Gestos, Movimentos e o ensino da educação das relações étnico-raciais nas infâncias, porque nós entendemos que são diversas infâncias e diversos bebês, diversos corpos, diversos movimentos e gestos. Então, é por isso que demos esse título ao nosso trabalho. Então, antes de começar a falar do nosso trabalho, nós iremos nos apresentar, tá bom? Próximo slide. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Leocádia, cursista aqui do curso, como vocês, araraquarense, filha primogênita da Maria do Carmo e do Benedito, mestre na área da educação, graduada em educação especial, fiz pedagogia, magistério, e aí também já atuei na área da tutoria virtual para a educação das relações étnico-raciais, pela UFSCar e também no curso de gêneros e diversidade na escola. Tenho experiência aí na educação infantil e um pouco, né? Muito pouco, no fundamental, na educação especial também. E agora estou na coordenação de uma escola do 1º ao 5º ano e também na coordenação do grupo Práticas Pedagógicas. Fazer esse trabalho, gente, a minha maior experiência no fundamental, mas eu falei, eu vou encarar o desafio de olhar para o infantil para poder entender o que a gente pode melhorar lá no fundamental. Então, eu estou encantada com esse trabalho e conversando com as trocas aí também com a Joana, ela falando sobre o nosso trabalho, e eu falei, nossa, uma reflexão que me veio. Eu aprendi as questões pedagógicas um pouco na pedagogia, no magistério, mas eu vi muito a presença desse trabalho na minha ancestralidade, na minha bisavó. Por eu ser a neta mais velha da família, eu fui a neta que aprendeu a dar papinha para os primos, a ver as crianças andarem, a trocar a fralda, a dar papinha, a preparar a papinha. Então, esse cuidar do bebê, da criança, do outro, me trouxe essa lembrança durante essa escrita desse trabalho. Então, também olhar para as nossas vivências e ir também para as práticas, né? Então, agora eu vou passar a palavra para as nossas amigas para elas acabarem de se apresentar. Vamos lá, Lívia. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lívia, filha de Valber e Helena, neta de Bonina, Eva e Antônio, os mães do Alain. Falo sempre da minha ancestralidade, falando aqui também um pouco do que Léo nos trouxe, né? Quem pisou aqui antes de nós, quem amassou esse chão, e nessas vivências e sugestões nós tivemos aí muito afeto, muito cuidado em pensar realmente nessa criança, em nós, e eu, como criança de creche, eu entrei numa creche aos 2 anos de idade, então eu tenho e trago essas memórias também, os cheiros, a vivência, e muito também da nossa família, da questão da avó, né? A Patrícia, que é a Janaína que está aqui conosco, é minha prima, tenho certeza que quando ela estava aqui também nessa produção, sentiu isso, né? A gente traz muito e o tempo todo, e é desse lugar que a gente fala. Então, eu sou pedagoga, pós-graduada em Educação Infantil, Libras e Autismo, atuo como professora da Rede Infantil Municipal aqui de Araraquara, estive um pouquinho
na coordenação pedagógica do infantil, tive a oportunidade também de observar e aprender um pouquinho outras práticas, mas a riqueza desse curso, as experiências aqui apresentadas, a todo momento a gente recordava e falava, poxa, a gente não pode deixar escapar alguns assuntos aqui, e já estamos com saudade desses sábados, já estamos, semana passada, com muitas lágrimas, muito choro, teve sábado da gente sair daqui com dor no estômago, triste, mas teve sábado da gente sair em êxtase, falando como que eu faço para trazer isso já essa semana aqui no meu planejamento. Então, é desse lugar. Um grande abraço, vai ser muito rica essa troca. Agora, é a palavra com a Kátia. Bom dia a todos, né? Eu estou aqui com meu nenenzinho, vocês me desculpem porque ele está com febre, então ele vai participar comigo, né? Fica quietinho, vamos lá. Eu sou Kátia Ângela Marques de Andrade, sou casada, tenho 2 filhos, né? Uma de 20 anos, que é a Bárbara, o Benjamin, de 2 anos e meio, né? Minha rapa do tacho. Sou filha de um descendente indígena, meu pai Walter, cabelo lisinho, só que eu não puxei, não, eu puxei o turco, que é a fada, minha mãe chama Fada. Imagina a minha vida com uma mãe com este nome. Até hoje, uma luta. Ela é turca e italiana, de origem mesmo. Eu sou graduada em Normal Superior, pós-graduada em Alfabetização e Letramento, e eu também fiz Educação Social. Muita gente acha que é só na área social que a gente tem que colocar este curso, mas não é. Nossa área social hoje em dia está muito abrangente, né? Então a gente tem que saber lidar com as crianças que chegam até a gente. Então eu fiz esse curso pensando na minha diversidade escolar, que eu trabalho com crianças de zona rural, e a outra turminha, né, que eu trabalho, Ensino Fundamental 1, também é de bairro precário, então também faz muita falta que a gente tenha esse olhar. Sou professora efetiva, né, de educação infantil em um município de Prados, não sei se vocês já ouviram falar, né, é uma cidade histórica, e sou efetiva também em um outro município, que é chamado de Dores de Campos, a terra do couro. Não sei se vocês também já ouviram falar, tudo aqui pertinho de Belo Horizonte, é 200 quilômetros da capital, e eu moro no 3º município, que eu moro em São João del Rei, né, que é a cidade histórica do Trenzinho da Maria Fumaça, terra do sino, né, das igrejas históricas, né, mas eu fui criada, sou um pouquinho cigana, fui criada numa cidade chamada Barroso, que é uma cidade do cimento. E assim, e sou paulista, nascida em São Paulo e criada em Minas. Então, assim, eu sou um pouquinho de cada lugar. E essa diversidade minha cultural me fez olhar para a educação um jeitinho todo especial, porque hoje em dia, com esses preconceitos que nós estamos evidenciando, eu sofri muito, não por ter a pele negra, mas por ser filha de turcos, né, pessoas árabes de outro país, então, piadinhas para tudo quanto é lugar, né? Ah, sua mãe não existe, sua mãe é fada madrinha, turco, que tem a mania de passar a perna nas pessoas, então a gente cresceu, eu cresci com essa cultura, né? Eu fui criada com a minha avó, que é neta de filha legítima de índio, então uma pessoa excelente, e ela me criou com esse olhar que a gente tem que lutar, a gente luta para poder vencer na vida. Então, deixando de lado um pouquinho o que as pessoas falavam, doía, mas ela falou assim, a gente luta, filha, é com isso que a gente vai crescer. E eu, graças a Deus, aos 41 anos de idade, vem vencendo a cada dia, lutando a cada dia para melhorar a educação de onde eu trabalho, que é zona rural, que tem uma
característica peculiar, para trabalhar no ensino fundamental 1 com o 3º ano, que tem outra característica. Nós vamos entrando aos pouquinhos na cabeça das pessoas e mudando esta visão que todos têm, né, hoje em dia, que nós devemos dar ênfase a uma determinada cor de pele, uma determinada educação. Então, estou aqui, aprendi muito com as meninas, agradeço de coração. Nossa, se eu falar, eu vou chorar mais um pouco. Agradeço por ter me acolhido, tá, meninas? Aprendi muito, estou adorando esse curso. Ele vai agregar muito quando eu voltar para a sala de aula, a partir de setembro. Então, assim, está sendo excepcional. Eu passo a fala agora para a próxima, né, que é a Janaína. Bom dia a todos, eu sou Janaína Patrícia, eu coloquei aqui, me descrevi, né, como sendo uma pessoa que tem essa referência de vida que é a minha avó, minha mãe e minha irmã, que são mulheres muito presentes na minha vida, assim como as demais, né. Sou a mãe do Antônio, que tem 7 anos, e todo dia ele me ensina alguma coisa, sempre ele estava aqui do meu ladinho, dando um oi. E eu sou pedagoga com especialização em psicopedagogia e eu atuo na educação infantil do município de Araraquara há 22 anos. E eu comecei como agente educacional, quando eu entrei chamava recreacionista, e depois passei para professora, tanto no município quanto no estado, e agora eu estou na gestão. Eu coloquei que eu sou uma diretora em construção, porque aqui eu tenho colegas aqui no nosso curso que fazem parte dessa rede e sabe que na educação infantil a gente na gestão está sozinho, sem uma coordenadora, sem um agente administrativo, então são tantas e tantas as demandas, né, que a parte que a gente gostaria mesmo de estar ali juntinho do professor, estar juntinho das crianças, às vezes fica um pouquinho de lado, que eles burocratizam tanto a nossa vida que fica complicado. Mas esse curso trouxe para mim, assim, muito, muito, muito acalanto mesmo, assim, um coração aquecido de ver que tem tanta gente buscando começar, buscando aprender mais, e entender que essa prática vai partindo mesmo de cada pessoa, que mesmo com a lei, mesmo com tudo que temos, né, busca por um currículo que seja mesmo das relações, né, para uma prática antirracista, a gente ainda vê que depende muito de posturas individuais, né, e isso eu vejo claramente. Quando a gente está em curso, eu sempre ouço, né, os professores falando, mas barra na gestão. Não é o meu caso, graças a Deus a gente, né, como diretora preta, está ali buscando livros, buscando lápis de cor, que tenha todas as possibilidades de misturas para fazer cores de pele, e aí a gente esbarra em outras coisas, né, que percebe que precisa mesmo de uma mudança de postura pessoal primeiro, entender onde nós estamos, que lugar é esse, que esse lugar de fala mesmo do negro, entender que o professor, ele precisa estar mesmo aberto a enxergar essa situação que a gente vive das crianças negras na escola e partir mesmo para a prática, fazer a coisa acontecer. Então, essa riqueza de produção que as meninas, eu me coloco mesmo aqui como quase que coadjuvante mesmo na formatação do trabalho, e agradeço as minhas companheiras que correram atrás de tudo, porque o trabalho aqui no plano do retorno está tão grande, tão difícil, que eu pude contribuir muito pouquinho com esse trabalho, mas aprendi demais com elas e agradeço, meninas, muito obrigada mesmo por me acolherem, Kátia, vocês que me aceitaram com as minhas limitações aí nesse grupo, viu? E as professoras aqui que nos auxiliam, muito obrigada, aos companheiros, muito obrigada, e vamos à apresentação. Muito obrigada, gente. Mãe, abriu? Então, o nosso trabalho, nós vamos tentar, assim, dar uma resumida, não é a intenção, né, esgotar a nossa fala aqui. Então, mas é assim, o nosso tema são os bebês. Os bebês de 0 anos até 1 ano e 6 meses. Então, este é o público do nosso trabalho. Nós amparamos, assim, o nosso trabalho nas diretrizes da educação das relações étnico-raciais, nas diretrizes da educação infantil, na BNCC também. E nós sentimos essa necessidade de contextualizar, porque, às vezes, só colocar o campo de experiência, nós sentimos essa necessidade. Então, deste lugar
aonde nós fomos buscar as nossas referências. E também, né, colocamos essa, mas nos conceitos abordados também pelo movimento negro, né, porque também estamos aqui por obra de todos esses que estudaram e pesquisaram antes da gente. Então, embora a gente fale da Lei 11.645, mas o objetivo das nossas atividades foram pensadas na Lei 10.639. Pensando também nos 4 objetivos que tem dentro desse campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Nós vimos, assim, nós discutimos Bárbara. mas foi muito difícil ficar dentro deste campo de experiência, porque nós entendemos falar da educação das relações étnico-raciais, nós entendemos que ele passa por todos os campos e por todas as disciplinas. Então, esse foi um desafio para o nosso grupo, né, de ficar dentro da casinha e também ficar dentro da casinha dos bebês. Então, esse foi um dos desafios que nós tivemos. Falamos de criança, partimos do conceito, como a Sara já falou, os demais grupos, e a Joana também fala que o próximo, de criança, né? Quem é essa criança? Nós pensamos nas atividades pautadas na interação entre as crianças, no brincar, na ludicidade, mas com uma educação voltada para o cuidado e educação. E mesmo dentro desses objetivos, nós temos conteúdos, isso é importante nós sabermos, mas não só os professores, como bem disse a Janaína, porque todos nós temos aqui uma responsabilidade. Foram atividades pensadas devido ao outro desafio que nós temos no Brasil, da formação de quem está lá na creche. Então, foram atividades pensadas para qualquer pessoa que esteja responsável pela educação dessa criança no espaço escolar, porque essa obrigação é nossa, de ensinar às nossas crianças esses conceitos, tá? E o nosso objetivo também, um dos outros objetivos do nosso trabalho, é colocar-se ao lado dos trabalhos já realizados, né, nessa área de pesquisa e também produzidos aqui no nosso grupo de estudo, nesse nosso curso. Próximo. Então, quando pensamos na educação infantil, nós entendemos o quê? E nós não inventamos nada, tá lá, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? Ela está dividida em grupos etários, e esses grupos etários, ele está dividido entre creche e pré-escola. Gente, isso daí vocês vão encontrar em qualquer lugar, mas a gente achou importante trazer esses conceitos, pensando que tem gente que não está na educação, né, do infantil, então é importante a gente trazer esses conceitos. E essa faixa etária. Só que na hora da gente dividir e pensar nessas atividades, nós também temos que pensar lá em Piaget, em Vygotsky, porque o que é possível fazer em cada faixa etária. Não deu para ser colocado aqui, mas também foi um dos referenciais que nós nos pautamos para elaborar essas atividades. Pensando que um outro desafio também que nós vimos, que eu conversei até com a Lívia, isso foi últimas reflexões, assim, por que será que a educação das relações étnico-raciais na creche tem uns desafios? Será que é porque a educação infantil ela é obrigatória com 4 e 5 anos e não na creche? Então, se não tem uma obrigatoriedade lá na creche, como que fica isso? Né? A formação, essas atividades, esses planejamentos. Foram algumas reflexões que nós tivemos aí em cima desse texto. Próximo. E as atividades que nós pensamos, elas estão pautadas também em cima do material da cor da cultura, para a gente pensar em corporeidade, o corpo desta criança negra, pensar também nas atividades, na intencionalidade, como diz a BNCC, das atividades dos professores que promovam o conhecimento de si, o conhecimento do próximo, né, do mundo, também o respeito, e que essas atividades, elas possibilitam a identidade. Eu acho que esta palavra é uma das palavras que
pesa muito, e a gente tem que refletir muito de qual identidade nós estamos falando. Né, e pensar, ampliar essa confiança e a participação das crianças, individualmente e coletiva. Será que essas atividades possibilitam a participação de todas as crianças? Então, foram esses questionamentos, esse embasamento que nós fomos nos pautando para elaborar as atividades. Também são atividades que levam a criança à autonomia, é isso que a gente precisa, porque às vezes no espaço escolar, eu não sei no infantil, mas no fundamental a gente escuta muito assim, eu vou salvar a criança. O professor não salva ninguém, nós temos que ensinar e possibilitar, porque acho que às vezes a gente fica muito nesse cuidado, cuidado, e às vezes podemos sufocar. Então nós temos que possibilitar atividades que levem a criança a pensar, a interagir, né? A ser autônomo, a ser cada vez menos independente da gente, né? E também que essas atividades, elas podem ser pensadas, isso nós tiramos aí dos documentos da educação infantil, tá? Através de músicas, de artes plásticas, de cinema, de fotografia, e pensando nisso daí, que também diz lá na diretrizes que a educação das relações étnico-raciais, ela pode acontecer nos diferentes espaços, com diferentes materiais, foram essas pistas que nós fomos encontrando nesses referenciais teóricos para a gente pensar nas nossas atividades. Então, agora eu vou passar a palavra para nossa amiga Lívia, para ela entrar um pouco mais nessa questão de quem é essa criança que nós entendemos como sujeito histórico, qual é esse corpo. Então, é isso que eu tinha para dizer neste momento. Vamos lá. Só fazendo uma correção, quando preparamos o slide e o documento que foi encaminhado, não deu tempo da gente fazer a correção quando nós trazemos a idade atendida, a faixa etária da pré-escola, nós duplicamos um trechinho que está ali também como crianças bem pequenas. Então, creche, nós temos bebês e crianças bem pequenas, e na pré-escola nós temos as crianças pequenas. Só essa correçãozinha aqui. Aí no outro slide que nós já enviamos para a Joana, nós fizemos a correção, e no documento, isso, da publicação, e aí é o que a gente fala, a gente produz é como um filho, né? A gente vai se envolvendo, e o olho nosso também demora a achar algumas coisas, a hora que a gente começa a reler e dá uma descansada, ler de novo, a gente vai encontrando algumas coisas que é mesmo da formatação, ou no momento que digitamos. Então, nós partimos aqui dessa criança como um sujeito histórico, de direitos, que nas interações e vivências vai construir a sua identidade pessoal. Lembrando que a criança que nos chega, como todo ser, carrega também uma história. Então, eu sempre digo, a criança é. A corporeidade, pensando um corpo percebido em sua totalidade, diferente dessa ideia de corpo apartado de mente. Esse corpo se movimenta, expressa, vivencia, tem sentimentos, produz e reproduz também culturas, pedindo também licença. A Edinalva, semana passada, trouxe, ia tocar também nesse assunto, sobre esse corpo negro, esse corpo silenciado. Marlene trouxe essa questão dessa afetividade, esse toque, esse acalanto nesse corpo, a questão das bonecas. A Daniele, agora há pouco, né, falando dessa autovalorização dos corpos. Então, é a criança nesse universo infantil, nas relações consigo e com os outros, vai criar, recriar, vai aprender e vai transformar. E falo também desse corpo no sentido de presença. Às vezes a gente tem educadores, professores, que comemoram a ausência da criança em determinados dias. Esse corpo que faltou naquele ambiente, essa pessoa que faltou naquele dia, comemora esse corpo. Então, falo também desse corpo presente. Falo também, mais uma vez, da questão desse toque, né? Corpos negros tocados, quantas vezes? E é desse lugar. Então, é preciso que essa criança receba estímulos, que ela seja instigada a participar de jogos, brincadeiras, de experiências. Experiências pensando em intercampos, mais uma vez. Não dava para pensar na caixinha.
O corpo e gestos, o eu e o outro, escuta-fala, estão interligados. Próximo. Então, nós pensamos... Sim, Joana, vou correr aqui. Nós pensamos em pegar atividades que já ocorrem no ambiente pensado em educação infantil, readequando com recursos acessíveis para não cairmos nas questões de não tenho verba, não é possível, é caro para produzir ou fazer determinadas coisas, né? Ou também que para bebês não era possível, mas a gente pensa o seguinte: quando a gente tem um educador em determinadas brincadeiras, esse educador é essa ponte para que essa atividade, essa prática seja realizada. Então, corpo e gesto, no objetivo 1, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos, nós trouxemos 2 sugestões. Esse mobile com bonecos de feltro, esse mobile com fotos das famílias. Nós pensamos o salvo por um abraço para um bebezinho que ainda não tem autonomia, que não engatinha. O educador leva um bebê para tocar o outro bebê no momento que a música para. Próximo. Nas infinitas possibilidades de práticas, aqui a gente precisou até ficar um pouco contido, porque senão o trabalho ia ultrapassar as páginas, né? Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações, em ambientes acolhedores, desafiantes, percebendo seus limites e potencialidades. Então, cama de gato, um cesto cama de gato, que pode ser também uma caixa. Quais objetos eu escolho para colocar? Nós sugerimos aqui objetos e invenções negras. Esse cantinho da história, decorado com aconchego, com cores, mas também com fotos desses familiares. A saia para contação ou momento musical. A gente traz aqui a questão da roda e o olhar para todos, e que todos possam ter aquele momento e a interação se vendo. Passar por labirintos com tecidos, almofadas, bambolês, a questão do toque também, a questão das sensações, quais tecidos, quais cores eu posso proporcionar para a criança. Massagem e soneca também, esse momento de toque, esse momento de descanso, acalanto, nós colocamos sugestões de músicas africanas. Lavar, esfregar, estender também, trazemos aqui as questões e músicas sugeridas como cantos de trabalho. Pode passar. Imitar os gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Dançar acompanhando os gestos, claro, tem uma lista enorme de músicas boas para se colocar. Corporeidade e movimento, trazemos aqui a possibilidade da capoeira para os bebês, temos aí também a foto. Sons e movimentos, trazemos as brincadeiras, as possibilidades, o pau de chuva. O banho na boneca, ou boneco, que já conversamos, pode passar. E aqui, participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar, esse dia da beleza, né? Após essa vivência com o banho, esse toque, a gente propõe meninos e meninas com turbantes, com chapéu, com lenços coloridos, incentivando essa criança a se olhar no espelho, mas aqui a gente destaca também a fala desse educador, desse adulto, falando para essa criança: como você é linda, vamos trocar agora esse acessório, experimente o acessório desse outro, desse amigo, olhe o seu amigo. E aqui também a gente tem essa questão da afetividade, da autoestima, elevando. A Joana está colocando aqui, elevando e ressaltando a beleza de todos e cada um. Pode falar, Kátia. Um pouquinho, tá bom? A mamãe vai falar aqui. Então, gente, nós concluímos, né, este artigo verificando que é possível, né, trabalhar com os bebês, né, até 1 ano e 6 meses, que eu particularmente achava que não era possível tantas propostas, tantas sugestões, né,
no ramo corpo, gestos e movimentos. Trabalhar essas questões étnico-raciais é muito complicado, principalmente com crianças pequenas que já vêm de uma cultura familiar, né, pronta. Então, para a gente desmistificar essa cultura é muito complicado, porque a gente tem que interagir as crianças umas com as outras, não somente os educadores, né, mas toda a família, toda a comunidade. Não é uma tarefa fácil para nós, enquanto educadores e educadoras. Benjamin, deixa a mamãe falar, vocês desculpem. Ele está com febrinha, então ele está bem elétricozinho. Então, assim, não é uma tarefa fácil, porque é difícil você colocar, né, passar para as pessoas o conceito, né, antirracista, que todo mundo é igual, e fazer também, na minha vivência, que as famílias se aceitem, né, se aceitem pela cor da sua pele, pela sua religião, pela sua raça, né? Então, espera-se, Janine, deixa a mamãe falar. Espera-se, então, por meio deste artigo, né, que as creches, as pessoas que trabalham com crianças não só bem pequenas, bebês, crianças bem pequenas, educação infantil, elas coloquem em prática, né, a educação antirracista, porque ela é uma contribuição riquíssima para a educação, para nós podermos desmistificar, né, essa cultura que está arraigada no nosso interior, né, na nossa presença desde os primórdios lá, né, da nossa cultura. Nós também, né, passar para as famílias que são atividades prazerosas, que são atividades positivas, que vão agregar para a criança, né, positivamente, que a criança vai crescer com autoestima boa, que ela vai valorizar a sua cultura, vai valorizar as pessoas que estão no seu meio, ela vai valorizar as músicas, ela vai valorizar os amigos, enfim, todo mundo, todo o campo que está em volta dela. Então, por fim, reiteramos que o ensino das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena é obrigatório. Não, gente, obrigatória no sentido que a gente tem que impor, né? Mas obrigatório para começar a trabalhar, fazer entender, né, o quão é importante essa educação na vida das crianças, das famílias, da comunidade, enfim, para nós seres humanos, como é muito importante a gente elevar o outro, né, e não diminuir, que é o que a gente vem vendo muito, e mostrar para as crianças que elas são máximas, que elas podem, e que com isso o futuro nosso vai ser excelente com as nossas crianças, tendo essa autoestima elevada, que é o que nós estamos precisando. Tá? Vocês me desculpem que eu não consigo ler muito. Eu leio, depois eu prefiro falar com as minhas palavras. Gente, aí estão as nossas referências principais, por conta, como a Lívia falou, da quantidade também das folhas, né, das páginas do trabalho. E muito obrigado para todas e todos. Parabéns, meninas. Lívia, Janaína, Kátia e Léo, parabéns mesmo, muito orgulho de vocês. E ficou maravilhoso o trabalho. E por conta do tempo, né, a gente vai prosseguir. A Lívia fez a correção em relação à faixa etária, que slide vai, slide vem, aí a gente finda passando alguma coisa, mas ficou o adendo. E como ela fez mais na hora da descrição do vídeo, a gente vai colocar também no momento da fala da Léo, para descrição, para ficar lá, tá bom? Porque como está sendo gravada, a gente vai colocar lá o adendo na hora que ela estiver falando sobre, tá bom? Mas muito obrigada mesmo, meninas, parabéns, vocês foram maravilhosas. E agora eu vou passar para a Sara, que dará prosseguimento às nossas apresentações. Antes de chamar o próximo grupo, quero parabenizar as meninas, né? Linda apresentação, excelente as práticas que vocês trouxeram. Tem uma frase até que eu anotei aqui, que uma de vocês falaram, né? A criança não é um devir, né? Ela já é,
né? E está ali diariamente com a gente, né, nos ensinando também e mostrando que elas têm essa capacidade, que elas são produtoras de cultura, né, e que elas podem sim se apropriar dessas práticas, né, antirracistas e podem construir uma autoestima elevada e também aprenderem a não serem preconceituosas, né? Do mesmo jeito que pode aprender a ser racista, a gente também aprende a não ter preconceito. Então é isso, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Vou chamar rapidinho outro grupo, então é o grupo 11, que é a Andréia Cristina Pereira, Amanda Correia Cidreira, Áquila Bruno Miranda e a Cecília Almeida Rios, Tatiane Luiza de Moraes Pintado. Elas falaram sobre trilhando o caminho da descolonização no campo da educação infantil, refletindo sobre relações étnico-raciais a partir da cultura da etnia indígena Munduruku. Um lindo trabalho, meninas, sucesso na apresentação. Não tem slides, né? Na apresentação das meninas. Podem começar. Ou abre a roda, tindolele, ou abre a roda, tindolala, ou abre a roda, tindolele, tindolele, tindolala. Olha a história, tindolele, olha a história, tindolala. Chegou a história, tindolele, tindolele, tindolala. Olha a história, tindolele, olha a história, tindolala. Olha a história, tindolele, tindolele, tindolala. Foi vovó quem disse, de Daniel Munduruku. Nasci no meio da floresta, onde tem muitos animais e muita água também. É na floresta que caçamos, que pescamos e que colhemos. Dela, nós tiramos a nossa comida, os nossos brinquedos e até os nossos remédios. Desde pequenininho, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa, que a gente dança e que a gente brinca. O áudio, Tati. A floresta é mágica. Vovó que disse. Nela, tudo o que precisamos tem para viver bem. A gente aprende a ouvir o que ela tem para nos dizer e a conversar com ela. Ela nos protege, nos ensina os caminhos. Isso, é claro, quando a gente cuida dela. Caso contrário, ela manda duendes ralharem com a gente. E eles podem fazer a gente errar os caminhos. Podem preparar armadilhas para a gente ficar com medo. Vovó disse que se a gente não andar direito, podemos tropeçar no orgulho. Eu não entendi muito bem isso no começo. Mas depois percebi que ela falava da nossa crença, dos espíritos da floresta, que a gente chama aqui de encantados. Tem a Iara, o Anhanguá, o Curupira e o Mapinguari. Nos diz a crença que quem acha que conhece a floresta, não cuidando dela, é orgulhoso e pode topar com algum encantado por aí. Será? Vovó disse que para sentir a presença dos encantados, precisamos aprender a fazer silêncio. Ela disse que o silêncio fala com a gente e que fazer silêncio é contemplar a beleza das coisas do mundo, é saber sentir o perfume das árvores e é saber ouvir os animais. Vovó disse
que tem povos que não acreditam nos espíritos da floresta. Perguntei quem eram esses povos e vovó disse que são todos que não se parecem com a gente, que não conhecem as mesmas coisas, que não comem a mesma comida. Vovó disse que o nosso povo é muito antigo e que estava aqui bem antes deles chegarem. Eu gosto de ouvir as coisas bonitas que a vovó diz, mas às vezes dá um sono. É que ela tem a voz macia e às vezes eu durmo. Na hora da história, já era noite quando eu dormi. Eu estava muito cansado. Já tinha brincado e ajudado a mamãe no roçado o dia todo. Mas ela não fica zangada, ela só ri. Vovó disse que quem gosta de onde mora nunca fica zangado e nem triste. Bom, agora tenho que ir. Mamãe está me chamando para dormir. Antes, ela vai me oferecer, sabe o quê? Um delicioso mingau de banana. E isso vai me ajudar a dormir. Amanhã será um grande dia. Vou completar 7 anos. Daqui a 2 anos não serei mais criança. E vou estudar na escola dos Pariuati da cidade, lá na cidade. Quero fazer muitos amigos por lá. Lá, eles chamam a gente de índio. A vovó disse que eu não sou índio. Eu sou um munduruku e que tenho que ter orgulho disso. Vovó disse que tem uma coisa que se chama preconceito, que a gente precisa vencer. Confesso que não entendi nada. Para mim, todo mundo é irmão. E irmão tem que cuidar de irmão. Tem que respeitar e tem que deixar de ser feliz. É assim na natureza. Seria bom se fosse assim também entre as pessoas. Mas agora está na hora e eu vou. Ah, eu já ia me esquecendo. O meu nome é Cachimbo-Rimpo. PS, desculpa o mau jeito, mas eu quis escrever esta cartinha antes do meu aniversário. É meu jeito de dizer que eu quero ser o seu amigo. Depois de ouvir essa história maravilhosa, quem aqui ficou curioso de onde vem a banana? A banana nasce da terra e é por isso que ela é tão importante para nós e principalmente para os povos indígenas. É através dela que a banana e muitos outros alimentos da nossa mesa nascem. Vocês sabiam que a banana muda de cor? Primeiro, ela nasce verde e depois ela vai ficando amarela. E assim nós podemos comê-la, não é demais? E hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Quem aí gosta de mexer com terra? Oba, então vamos plantar um pé de banana. Assim poderemos acompanhar cada fase da banana e cuidar da nossa terra, além de desenhar no nosso caderninho cada registro dessa fruta maravilhosa. Agora que vocês já sabem de onde a banana vem, que cor ela tem, quem quer saber o gosto que a banana tem? Que tal fazermos um mingau de banana? Então, após o mingau de banana, eles vão dormir, porque é assim que acontece na história, né, do Munduruku. E ao entregar as crianças, nós vamos combinar uma feira da banana, que ocorre no dia 22 de setembro, que é o dia da banana. E nós vamos convidar os pais, os familiares, a levarem um prato que tenha o ingrediente da banana e assim proporcionar um momento que eles possam contar a história desse prato, com quem que eles aprenderam,
Se foi alguma vovó que disse, como que se deu esse prato na família das pessoas. Ter nesse espaço super acolhedor, com uma rede, com bonecas lá na casa da Tati, da professora Tati, com esse desenho lindo na casa da Amanda. Mostra para nós, Amanda, essa pintura. Linda. Aqui em casa também, com flores, livros, com várias coisas lindas que nos lembram a beleza, né, e o encantado, né, presente nas comunidades indígenas. Nós vamos finalizar a nossa aula e a gente queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Mas antes, a gente tem que apresentar a nossa turma, né? Tem uma turma linda aqui com a gente hoje. Eu sou a Áquila, eu amo comer pão de queijo, porque eu moro nas Minas Gerais. Eu sou mestranda em psicóloga, mestranda em educação e doutoranda em psicologia aqui pela UFMG. A gente também tem a professora Tati, linda. Olha, gente, como ela é linda! Com os óculos lindos, cheia de boneca. A Tati, ela ama passear pela natureza. Ela gosta de fazer trilhas e também gosta, sabe de quê? Tomar chimarrão com o marido. Agora, quem adivinha de onde que ela é? Fala para nós, Tati. Sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Dois Irmãos. Isso, o sotaque não nega, né, pessoal? Ela também não nega. E ela é pedagoga e também tem pós em gestão escolar. E a outra professora linda que está aqui com a gente é a Andréia. Vocês viram como ela canta bonito? Ela canta bonito, ela toca. E a Andréia, ela ama... Adivinha o que ela gosta de fazer? Ela ama cantar e saculejar o corpo, ela ama dançar. E a Andréia, ela tem licenciatura em Normal Superior pela Unipac e ela é mestranda no Promestre da UFMG. E não acaba aí, né? Porque o nosso grupo é lindo e muito grande. É um trenzinho gigante. E esse trenzinho nós temos também a Cecília, que ela é socióloga, ela formou lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ela agora está fazendo antropologia. Você sabe o que é antropologia? Depois ela conta para nós. E ela faz antropologia na UFSC. E uma outra coisa legal, que ela também é mineirinha. E aí, como todo mineiro, né, toda mineirinha, ela ama comer pão de queijo e doce de leite. Será que é com queijo? E para terminar, a gente tem a nossa querida Amanda, parceira, que contou a história também de forma muito bonita com a professora Tati. A Amanda, ela gosta de escrever, gente, ela gosta de escrever histórias também. Então, da próxima vez, ela vai trazer um tanto de história para a gente. E ela também é pedagoga e formou lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Agora ela está em outros cantos, né, Amanda? Sim, eu estou no Paraná. Paraná. Cecília também está em outros cantos, nasceu em Minas. E foi para onde, Cecília? Agora eu estou em São Paulo. E a Andréia, eu sei que ela está nas Minas Gerais, igual eu aí, ó. Parceira do pão de queijo. Não abandonou, né, a raiz. E nosso campo de experiência, né, para o pessoal que está aí assistindo com a gente, né, porque a gente convidou um tanto de gente legal, além das crianças, tem um tanto de colega legal aqui com a gente. A gente trabalhou a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. E a gente fechou essa atividade linda, né, para vocês, né, e para quem está aqui com a gente, só para saber que é para as crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Então, eu queria agradecer muito a parceria, por estar aqui com a gente, né, no Sábado de Sol, para quem está por aqui em Minas Gerais. E espero que a gente tenha outras oportunidades de encontrar. E eu também queria agradecer, só para terminar rapidinho, eu queria agradecer o meu grupo lindo, maravilhoso, essas professoras aí que me fortalecem com as suas práticas, com o seu movimento, com a sua dança, com o seu canto, com as histórias. Então, eu queria agradecer a Amanda, a Cecília, a Tati, a Andréia,
por estar, né, por essa possibilidade de partilhar e prosear aí nessa construção. Queria agradecer à turma, né? Aprendemos muito com vocês, e também essas coordenadoras super potentes, Sara, Joana, que mobilizou esse encontrão aqui, né? E nos permitiu aprender tanto, né? E ser deslocados para um tanto de lugar legal, e revelando aí muitos desafios e encantamentos, né? Da nossa luta e também do nosso encontro. Então, obrigada, pessoal. Um beijo grande para vocês. Gente, que coisa mais linda! Eu falei que não queria borrar minha maquiagem, viu? Estou encantada com a apresentação de vocês. Muito emocionante. Tocada. Parabéns para todas do grupo. Vocês ficaram bem quietinhas, né? Eu perguntando, tem slide? E olha que baita apresentação, muito bacana. O trabalho também ficou muito bem escrito. E eu quero ressaltar alguns pontos, né? Porque quando a gente fala sobre racismo, que nós trazemos essas práticas antirracistas, né, muitas vezes nós acabamos nos remetendo mais à cultura negra, né? Mas a cultura indígena também faz parte, né? E a gente tem que trazer isso para a roda. Esse livro que vocês escolheram é um livro que eu gosto muito, adoro. Inclusive, eu gravei essa história no quintal do meu CEMEI, que a gente, quando eu estava no CEMEI até ano passado, né? A gente tinha uma grama, árvores, é um lugar maravilhoso. Eu gravei essa história lá e fiz um trabalho que eu apresentei no Copene. E nesse trabalho, constatei que as crianças, elas não têm, assim, muito acesso à literatura produzida por autores e autoras indígenas, né? E a essa cultura indígena. E as crianças lá da educação infantil, porque é o meu chão, né? É a educação infantil. Elas traziam muitos estereótipos na sua fala, reprodução de estereótipos. Então, a gente precisa urgente trazer esse trabalho, né? Focar nessas práticas também, trabalhar com a literatura indígena, trazer essa desconstrução dessa imagem do indígena brasileiro, né? Hoje vocês falaram sobre a nação Munduruku, mas nós temos muitas outras, nós temos quase 400 línguas indígenas aqui só no Brasil. Então a gente precisa urgente estudar, resgatar essas culturas, apresentar, né? E pode ser através da literatura. Nós temos muitos autores indígenas que estão produzindo, né? Estão escrevendo esses livros para as crianças, e essa já é uma forma de apresentar essa cultura, porque a escrita deles traz essa cultura. Então, eu fiquei encantada com esse trabalho, eu acho que ele vai fortalecer muito, né, as nossas práticas e essa coleção. Chorei aqui, né, que sou babona, estou muito grata, parabéns, meninas, foi muito lindo, parabéns mesmo. Joana, quer falar? Sem palavras, né, mas, assim, parabéns, meninas, fiquei encantada, parabéns pela dedicação, por esse show de talentos, né, que a gente viu aí. Era escuta, fala, pensamento, imaginação, mas trouxeram tudo, né? Então, assim, parabéns mesmo, reforçaram mais uma vez a questão desse entrelaçamento dos campos, que é algo que eu vou falar muito aqui para poder ficar gravado mesmo, que nossos profissionais precisam, né, ter essa consciência. Muito maravilhada e, assim, vocês trouxeram os povos originários, isso é importante, e a gente sabe que o desafio é grande ainda. Então, assim, lindamente vocês trouxeram, assim, uma contação e que a gente pode usar no dia a dia com as crianças em casa e para todas as faixas etárias, né? Então, assim, parabéns mesmo, vocês foram maravilhosas. Muito lindas, ó. Professora Flávia estava falando. A Flávia está aqui? Cadê? Tá sim. Estava só parabenizando os grupos que eu assisti. Oi, gente, bom dia. Dia de sábado, depois que vocês dividiram, eu fico em três atividades, aí eu fico um pouquinho em cada. Mas ainda consegui ver todo o da Leocard e esse último, que lindo, né? A gente é tão presa, né? Eu sou tão presa em slides, e é tão lindo, assim, ver alguém que consegue ir além, né? Pensar fora da caixinha, assim, e consegue fazer algo tão lindo. Parabéns. Parabéns às duas equipes. Eu sei que as outras também foram muito lindas, até porque esses trabalhos não nasceram hoje, esses trabalhos nasceram há alguns meses atrás, né? Quando nós começamos, a gente está mostrando aqui só o resultado de coisas que a gente vinha
construindo juntas há alguns meses. Eu fico toda arrepiada. Muito feliz por esse momento, muito feliz. Eu sonhando muito com a nossa Putó, que estava aqui trabalhando na nossa publicação, eu sonhando muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Obrigada, gente, por vocês serem tão lindas e lindos. Tem mais lindas do que lindos aqui, né? Na minha tela, eu só estou vendo mulher. E no patriarcado, né? Mas temos meninos aqui também. Acho que Tem hoje os só está o Matheus, perdidos. né? Tem o Marcos também, não sei se ele está presente hoje. É verdade. Ver todo mundo. E acho que o menino também é daqui, o Robson. O Robson. O Robson e o Matheus também tem. E o Matheus, que eu também cheguei a assistir a fala do Matheus. Cheguei no finalzinho da fala. O Matheus é nosso, aqui do Acre. Sim, é mesmo. Parabéns. Parabéns a Sara e a Joana também pela condução tão linda. Flávia, você falou da publicação, eu também só penso nisso, porque eu fico pensando nesses textos. Eu já estava falando para a Flávia, a gente ainda tem um tempinho, dá tempo de falar, falando para a Flávia do céu, já cutucando assim da publicação, pensando. Amiga, eu fiquei pensando nisso o tempo todo, a semana toda. Estou aqui. Eu pensando que eu quero esses livros para a minha rede, para as minhas professoras utilizarem essas práticas. Eu já fiquei pensando, eu fico só pensando assim que vai ser. Gente, é lindo isso que a gente está fazendo aqui. Pensa, de professor para professor, né? Exato. De quem está ali no chão do CMEI. Tem pessoas aqui que não são professores, mas ali se engajaram de uma forma nos trabalhos. Gente, está muito lindo. Não tenho nem palavras assim para falar. Eu sei quem é professor e quem não é. Que alguns são próximos a mim, como a Cris, né? Nossa colega. Eu sei que ela não é professora, mas na hora que vocês estão falando, eu nem consigo fazer a distinção. Muito bom, né? Muito maravilhoso. Bom. Parabéns, gente. Então, eu vou chamar o próximo grupo, né? Porque senão o tempo voa. Então, é o grupo 12. No grupo 12, nós temos a Areta Fabiana, a Débora Caroline Corrêa da Silva, Jussiane Gelli, não sei se é Gelli ou Geli, Kátia Janaína. Elas vão falar sobre literatura infantil antirracista no cotidiano escolar. Aí tem slide. Muito obrigada, Raiele. Meninas, podem começar. Boa tarde, né? Porque aqui já são 12h32, né? E eu moro em Ouro Branco, Minas Gerais, aqui próximo de Ouro Preto, né? Bem próximo de Ouro Preto e Mariana. Eu falo de Ouro Preto porque a referência, né? O Brasil todo, o mundo todo, praticamente conhece Ouro Preto. E eu me chamo Kátia Janaína. Janaína não é por acaso, né? Por causa da minha ancestralidade. E o grupo é composto, né? Nós somos a Areta Fabiana, que não está presente no momento, porque ela foi convocada na cidade dela para a campanha de vacinação contra a Covid, né? A Débora Caroline Corrêa e Jussiane Gelli, né? Eu também não sei se é Gelli, Geli, estou igual a Sara. Quero agradecer a Sara, as demais, né? Porque a professora Sara, eu fiquei muito em contato com ela, porque eu não sou da área da educação, eu sou da área do serviço social, sou estudante. Então, assim, fiquei encantada com as apresentações do último grupo, principalmente, né, porque eu lembrei da minha avó, né? Então, assim, eu tive o contato com a Sara, porque, assim, eu falei, gente, eu não tenho conhecimento técnico da BNCC. Foi um desafio, mas eu adoro o desafio, eu fui estudar a BNCC, mas com limitações, né? Aí eu ainda falei para a Jussiane, falei, olha, eu posso fazer a apresentação, porque a parte técnica das brincadeiras, eu não tenho esse domínio, né? E aí, embora eu admiro muito a pedagogia, letras, né, a parte, né, das humanas, e lembrando que o serviço social, ele também tem a dimensão pedagógica dele, né? Então, eu achei super importante essa articulação. E o nosso trabalho, né, é um trabalho apresentado, que é o resultado final do curso, né, de racismo e antirracismo na infância, né, promovido pela UFAC, né, ou NEABI, né, e eu também faço parte aqui na UFOP, né, do NEABI. A base, né, dessa construção desse trabalho foi o aprendizado adquirido ao longo desses meses, né, de abril até agosto, né, e a finalidade é elaborar propostas pedagógicas, né, como foram colocadas, ainda vão ser colocadas posteriormente, né, para a educação das relações étnicos, raciais na educação infantil.
e de acordo com os campos, né, experiências e os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Para mim é uma novidade, assim, porque não é minha área. E agora eu vou passar a apresentação para Jussiane. Bom dia, tudo bem? Estão me escutando bem? Sim. Ah, que bom, porque eu estou com um probleminha meio que no áudio do notebook, aí venho para o celular para ver se dá tudo certo aí. Muito prazer, é Jussiane Gelli, e eu falo aqui da cidade de Matão, sou professora na cidade de Araraquara, porém eu sou uma professora iniciante, muito embora eu trabalhe já na educação infantil desde 2009, quando eu ingressei, eu trabalhava eu era auxiliar de desenvolvimento infantil, né, que em vários lugares a gente é educacional, mas enfim, eu ajudava, eu era uma auxiliar. E através desse emprego que eu descobri que eu queria fazer parte da educação como um todo, e aí fiz pedagogia, então sou pedagoga, fiz pós-graduação, né, fiz psicopedagogia e fiz sociologia também. E fui trabalhar na cidade de Araraquara, mas ainda continuo morando em Matão, que é uma cidade vizinha. Hoje eu tô com uma turminha de 3 anos, que são ainda as crianças bem pequenas. E o nosso trabalho tem o foco nas crianças pequenas, que eu ainda não atuei na área sendo professora, mas ali, né? Esse campo de experiência que a gente está fazendo o trabalho é um campo de experiência que eu acho que, para essa temática antirracista, eu acho que é muito gostosa de trabalhar, porque como fala muito sobre literatura, imaginação, trabalho com pensamento, conversar muito com eles, eu acho que dá para trabalhar e que tem bastante coisa para a gente fazer. Então, aqui, o que a gente colocou são pequenas ideias de um todo que a gente pode, né, trabalhar, que são muitas coisas, e eu confesso, assim, que eu estou extasiada com a apresentação de todos vocês, de todas as colegas, é uma ideia mais maravilhosa do que a outra, então eu estou tentando absorver o máximo possível, porque como iniciante, eu pego cada coisa que aparece assim, e falo, não, eu posso trabalhar isso, posso trabalhar aquilo, então para mim está sendo uma oportunidade de aprendizado maravilhosa. Então, a nossa faixa etária é as crianças pequenas, que são de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, como a gente tem aquela coisa de desenvolver a comunicação da criança, consolidar assim, o pensamento e a imaginação dela, a gente colocou aqui algumas ideias de alguns livros. E o que a gente pode trabalhar nessa temática antirracista? Eu tenho experiências nessa temática antirracista desde a minha casa, porque vocês me veem assim, né, pele clara, cabelo liso, mas eu tenho uma ancestralidade e eu vivenciava isso na minha casa através da minha irmã, que acabou puxando a cor da pele, o cabelo crespo, e embora sejamos filhas do mesmo pai e da mesma mãe, nós temos características físicas muito diferentes. Então, eu via em casa sempre aquela coisa sobre o cabelo, sobre o tom de pele, sobre fulano puxou para o pai, fulano puxou para a mãe. E quando eu fui trabalhar na educação infantil, eu vi o quanto isso é prejudicial, porque enquanto a gente é criança e está ali dentro de casa, e eu não sentindo na pele, porque eu era aquela parte que, entre aspas, era elogiada, eu fico imaginando, depois eu fiquei imaginando o quanto que minha irmã sofreu e sofre até hoje por esses comparativos. Então, eu sempre tive na creche, que era onde eu iniciei, eu sempre tive essa sensibilidade de conversar muito com as crianças, principalmente as meninas, em relação a cabelo, porque é uma coisa que sempre pegava muito. O cabelo não é bonito, meu cabelo não é bom, da fulana é melhor. Então, esse livro que a gente trouxe aqui como um exemplo de uma sugestão de atividades, que é o da Bucala, que é uma princesa, além dele trazer o protagonismo negro, né, dentro da história, onde a menina vai se enxergar ali, onde ela sempre vê Barbie, Cinderela, todos aqueles personagens, tudo
branquinha, loirinha, então ali ela vai se enxergar. Dentro do protagonismo, ela vai ter representatividade. E aquele cabelo, né, em formato de coroa, ela vai olhar para aquilo lá e vai achar bonito. E teve uma professora que trabalhou esse livro, e na época que eu estava trabalhando lá, e na época na sala dela era a maioria meninas negras, e ela trabalhou muito essa questão e foi fazer penteados depois das meninas, e todos queriam estar com aquele cabelo, aquele coque, que era em formato de coroa. E eu lembro muito da cena de ter duas menininhas, assim, branquinhas, loirinhas, cabelo liso, que não conseguiram ter aquele coque. E elas se sentiram muito frustradas. Elas estavam, assim, muito chateadas. Então, ali eu vi o inverso, como que as coisas, de acordo com um livro, de uma história, um penteado, como foi valorizado, como aquelas meninas se sentiram representadas de uma maneira boa, maravilhosa, como elas se sentiram bonitas. E aquelas outras que, né, nem sabem ainda como o mundo acontece, como elas têm o perfil que, né, a maioria valoriza como sendo aquilo que, né, a sociedade acha, como elas queriam aquilo também. Então, esse livro eu acho muito importante. Então, tá aí uma sugestão que eu acho muito importante de trabalhar. Outra ideia que também eu vivenciei, e aí a gente colocou sobre um livro que é A Culinária Afro. Eu acho interessante também como sugestão, porque além da gente trazer conversar sobre os alimentos que as crianças nem sabem de quais são as origens, quem trouxe, valorizar mesmo de onde veio, conversar com as famílias e ver quem já faz aquilo e trazer a família para dentro da escola, né? Quem quer cozinhar aquele alimento, quem quer fazer uma cocada, alguém, e trazer para dentro da história. Antes disso, a gente pode fazer uma pesquisa com todas as famílias e ver com eles quais são as suas origens, de onde vocês são, né? E trazer também alguém de alguma das famílias para conversar na escola. Eu acho isso tudo um jeito de despertar o orgulho das origens de cada criança. Eles vão olhar ali, vão ver o quanto são importantes, como que eles vieram, quem que fez toda essa história do Brasil. Então, trazer a família para dentro da escola eu acho muito interessante mesmo, para despertar esse orgulho das origens das famílias crianças. E outra, tem também, outro grupo aí falou sobre a brincadeira do terra e mar, como é de Moçambique, né? A gente achou muito interessante, é uma brincadeira bem interessante para as crianças, eu acho que ainda vale a pena dar ainda para colocar dentro desse campo de experiência. E por último, eu também, vocês estavam falando sobre as tribos, né, das indígenas. Eu tive uma experiência de uma criança indígena numa escola que eu estava, e como é muito estereotipado, muitas coisas, né, dentro dos tudo que vai colocar dentro da escola. Como são crianças, eles gostam muito de quadrinhos, eu coloquei da gente trabalhar com personagens de história em quadrinhos, para dar uma introdução para a criança, né? Mas interessante foi quando aconteceu de ter uma criança na escola, da gente pegar aquela etnia em específico e trabalhar exatamente aquela, como é, porque são tantas diferenças, né, em todas, não para a gente generalizar, para a gente pegar em específico, estudar qual que é a sua culinária, quais são os seus costumes. Então, a gente trabalhou, não foi eu, né, não estava na minha turma, mas eu lembro que a professora trabalhou aquela etnia específica da criança. Então, eu achei muito interessante, porque as crianças que estavam da escola toda, elas aprenderam exatamente como era, não tinha mais aquele negócio na hora do dia do índio, colocar a criança, né, com cocarzinho, pintado. Então, eles desmitificaram aquilo ali. Eles colocaram exatamente como que funcionava dentro da etnia dele, que eles tinham de costumes que não era a mesma coisa, a língua não era a mesma coisa. Vieram outros integrantes, né, que moravam também na cidade, alguns que já não moravam, mas moravam dentro da cidade, que inclusive era da família da criança. Então, eu acho interessante colocar. Começa com uma história em quadrinhos, que aí eles
eles gostam dos personagens, e da introdução para pegar as literaturas, tantas outras literaturas que tem, que é tão rico, né? A literatura indígena, mas uma porta de entrada interessante seriam as histórias em quadrinhos. São pequenas sugestões, eu sei que são bastante abrangentes, mas foi a nossa contribuição para o curso, mas dentro disso tem muitas possibilidades, muitas coisas que a gente pode pegar, muitos livros, muitos outros enfoques que a gente pode dar dentro dessas ideias indígenas, de livros, de comida, de cabelo, tem bastante coisa que a gente pode, e eu estou assim, maravilhada com o curso e com tudo que eu aprendi, que eu vou poder usar com as minhas crianças assim que eu voltar no presencial. Muito obrigada a todos vocês. Meninas, parabéns pela apresentação. A literatura, né, sempre fala, eu acho que a todos, né? Crianças, adultos. Essa história da Bucala, ela é muito linda, né? Ela traz o quilombo, que às vezes a gente é uma construção, né? Nós falamos dos personagens negros nos livros de literatura infantil, que eles sempre foram ligados à escravização. E apagaram a resistência negra da história, como se não houvesse resistência, que nós fôssemos, né, sempre cativos, não fizemos nada para mudar aquela situação. Então, existiram os quilombos, né? E ele tem que ser trazido. E eu ouso dizer mais que o quilombo hoje, ele é um conceito, ele não se refere apenas a um espaço de resistência que os negros formaram, né? Esse quilombo, por exemplo, hoje aqui nós estamos aquilombados, nós estamos um quilombo intelectual, né? Então eu ouso dizer que ele é muito maior do que um espaço terreno, né? Ele é isso, é a reunião de pessoas resistindo, né? Existindo e resistindo, e lutando em prol, aqui no nosso caso, dessa educação antirracista, né? Lutando em uma causa em comum. Então, nós estamos aquilombolados aqui, né? A Bucala é uma princesa, né? Eu também brinco que eu sempre uso coroa, né? Com o cabelo para cima, e que as nossas meninas, elas têm que saber que elas também podem ser rainhas, né? Também podem usar coroas. E junto vocês trouxeram também a questão da literatura indígena, né? E de trabalhar com as nações indígenas, então ficou muito bacana. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho escrito, né? Indiferente se é da educação ou não, olha que construção linda, Kátia. Então, é isso que é um coletivo, a força de um grupo, né? Então, vocês conseguiram dialogar e fazer essa construção linda. Parabéns a todas, viu? Parabéns. Joana, quer falar um pouquinho? Só parabenizá-las, amiga. É muito importante trazer, né, as produções e propostas para trabalhar também a cultura indígena, né, os povos originários, que a gente sempre tem reforçado desde o início, que é educação étnico-racial, né? Então, assim, a gente levar para as nossas crianças essas experiências, essas leituras, essas obras, é muito importante. Então, só parabenizar o grupo, parabéns, né? E igual a gente falou dos outros, somando os conhecimentos de cada uma de vocês, independentemente de qual seja a área de vocês, sejam da educação infantil ou não sejam da educação. Então, assim, eu só tenho a dizer que eu olhei todos os trabalhos e a Sara também. Então, assim, as produções foram maravilhosas. Então, assim, só orgulho de vocês e estamos muito satisfeitas e orgulhosas com tudo que a gente leu e com tudo que a gente ouviu. E o bom de ter o seminário é que vocês trazem, né, esse brilho na hora do compartilhamento, né? Então, assim, por isso que é bom essa parte do seminário. Então, eu penso que foi uma parte bem importante. Gratidão mesmo e obrigada por compartilharem conosco esses conhecimentos, a sabedoria de vocês, as experiências, porque é isso que faz a diferença. Obrigada. Joana, você quer falar quais serão os seus grupos semana que vem? Sim, amiga. Então, dando sequência, né, semana que vem, nós teremos o grupo 5 e 6 e o grupo 13 e 14, não é, amiga? Isso. Então, a gente ouve no início uma certa como é que eu falo?
houve um desmembramento de um grupo, mas a gente conseguiu, né? A Sara conseguiu fazer o resgate, então nós teremos todos os 15, né? Então, assim, nós da educação infantil teremos as apresentações de todos os 15 grupos, que inclusive uma ia ficar para a Sara e para mim, só que aí é melhor que vocês tragam, né, as experiências de vocês do que nós duas criarmos, né? Então, assim, a gente conseguiu, e semana que vem nós teremos os grupos 5 e 6, e o 13 e o 14, tá bom? E estamos fazendo as leituras dos trabalhos, inclusive, nessa devolutiva que a gente está construindo, nós já estamos pensando no que... já para publicação, para vocês não terem que devolver para a gente, né? Então, assim, a gente já está querendo tentar deixá-lo estruturado para a nossa publicação, que eu não sei se a Sara falou, mas ela ficou para o ano que vem. A gente pode falar, né, Sara? Sim. Sim, então nós vamos fazê-la numa data bem simbólica para nós, né? Então, assim, será ano que vem. Então, assim, nós teremos tempo para fazer seguirmos, né, todos os protocolos que são necessários para a publicação. Então, assim, vai ficar bem linda, né? Então, estamos trabalhando, né, constantemente nessa publicação desse livro. E só parabéns para vocês, gente. Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Não esqueçam de assinar o link aqui de frequência, tá? A Raeli já colocou no chat. E durante a semana, o que precisarem de ajuda, é só chamar a gente ali. Ou conversar, não precisa, né? Quiser trocar ideia, é só chamar. Tá bom? Eu acho que é isso. Semana que vem a gente se encontra. Um beijo no coração de vocês. Vamos tirar a foto. A foto. Foto. E deixa eu dar um aviso. Deixa ela tirar a foto, eu vou dar um aviso. Na verdade, é um convite. Para quem quiser, tá, gente? Não é obrigatório. Mas, assim, eu, juntamente com a Elisângela, a Sara,